Olha só, pessoal, com 1 ano e meio deste terceiro mandato do Lula, a gente já consegue ter uma ideia do tamanho do buraco em que nós nos metemos, os problemas econômicos, os problemas fiscais, os desafios que nós teremos que conviver nos próximos anos, sem dúvida, né? E aqui temos um apanhado do pessoal do site Poder 360 a respeito das principais questões relacionadas ao governo Lula. Não apenas dos números dos dados aqui, mas é claro, para a gente se divertir um pouco, as bobagens, né? As falas controversas, como o pessoal gosta de colocar aqui, fizeram até uma coisa interessante, que é monitorar a variação do dólar enquanto o Lula dá uma entrevista, né? Olha que coisa, vamos analisar esses números, esses dados, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, algumas coisas variaram positivamente, para melhor, vamos colocar assim, outras não, mas para tudo há uma explicação relacionada à economia no governo Lula. Primeiro ponto, o dólar, né? Ele já subiu 5,9% desde o início do governo Lula 3.0. Não é pouca coisa, mas é importante frisar que de janeiro para cá o dólar subiu quantos por cento? 15%, eu acho, uma coisa assim. Subiu muita coisa de lá para cá, né? Estamos atualmente aí em 5,59, estou gravando esse vídeo no domingo. Provavelmente quando você estiver assistindo, a negociação do dólar já vai ter começado na segunda, pode ter variado. Até então estava esse patamar, que é consideravelmente maior, é claro, do que estava lá no começo do mandato do Lula, 5,28. Só que o dólar caiu bastante até 31 de julho, atingiu sua mínima 4,73, né? O governo Lula estava bom aqui, não é? Não, aspectos econômicos demoram meses para serem percebidos. Qualquer mudança aqui é razoável. Comecinho de janeiro, olha só, estava 5,07. Então, o governo Lula estava muito bem, né? Não, isso aqui não tem como refletir as más ou as boas, né, decisões políticas ainda. Então, essa queda do dólar constante até atingir a sua mínima no primeiro semestre de 2023 reflete o famoso carrego estatístico do governo anterior, a herança positiva que o governo Bolsonaro deixou para o governo Lula. Boas medidas econômicas, uma economia mais enxuta, um Estado menor, impostos cortados, um déficit menor, enfim, coisas interessantes, positivas para a economia, que foram completamente revertidas nesse governo Lula. Então, quando você considera esse ponto aqui de mudança no ritmo do dólar, você considera também o momento em que as más políticas do Lula e, é claro, do senhor Fernando Haddad, ministro da Fazenda, começaram a surtir os seus efeitos deletérios na economia, chegando ao atual patamar. Então, daqui para cá, a gente pode considerar com tranquilidade 6 meses, 7 meses decorridos do governo Lula naquela época, que os resultados dali para frente se deviam exclusivamente ao que o Lula fez. E olha só, meu amigo, não nos decepcionou. O cara realmente arruinou o real nesse primeira parte, nem primeira metade ainda do seu mandato, né? Mas então, além da questão do dólar, temos também os números dos juros e da inflação. O juro não tem nada a ver diretamente com o governo Lula. Quem determina isso aqui é o Copom, que faz parte lá do pessoal do Banco Central e que, portanto, né, tem a sua autonomia, age como bem entender nesse sentido, aí, conforme as suas determinações, as suas atribuições e tudo mais. Então já se esperava que sim, fosse iniciado um ciclo de corte de juros, porque a taxa estava alta há muito tempo, ela passou por um ciclo de alta, ficou artificialmente baixa bastante tempo, não foi uma boa medida, definitivamente, né? Aí isso precisou ser corrigido para uma taxa bem alta. E aí ela foi sendo cortada progressivamente, conforme nós vimos durante grande parte dos últimos 12 meses quase, né? Praticamente 12 meses, uns 10 meses mais ou menos, até chegar no atual patamar. Então, não tem muita relação com o Lula. O fim dos cortes, isso sim a gente pode colocar como sendo culpa
do governo Lula, mas está cedo ainda para a gente ver. Depende das 2, 3 próximas decisões do Copom, reuniões, né, para a gente saber como que a coisa vai funcionar na prática mesmo, né? Já a inflação, da mesma forma que o dólar, seguindo o mesmo padrão, estava caindo até a metade do ano, até junho de 2023, quando reverteu esse seu ritmo de queda aqui, né? Veja que subiu, depois caiu um pouco, deu uma corrigida, mas já começou uma tendência de alta de novo, e isso aqui é perigoso, né? Principalmente por conta de fatores fiscais que estão logo aqui na sequência, inclusive, que é o que realmente explica essa questão do aumento da taxa de inflação de maneira geral, né? E veja que nesse período todo a inflação sequer encostou o centro da meta, sempre trabalhando ali com o teto da meta, lembrando que a inflação chegou a ficar um bom período acima disso, né, no governo Lula, e está caminhando rápido para ultrapassar esse teto que hoje é 4,5%, né? Mas a questão da projeção da inflação também piorou as projeções. Veja que até mesmo as projeções para 2026 estão consideravelmente piores. Elas ficaram, as de 2025 também, estacionadas muito tempo. As de 2024 com leves correções, mas agora, nesse ano, né, meados de 2024, a coisa subiu de forma considerável e constante, e o mercado já está precificando 4% de inflação para 2024, uma coisa realmente descontrolada, né? O déficit, que é a grande explicação para isso, disparou no governo Lula, uma coisa impressionante. Aqui é o acumulado de 12 meses, que nos ajuda a entender o carrego estatístico. Olha, no começo do governo Lula, estava ainda com um acumulado positivo, né? Aqui, ó. A questão aqui é sem considerar o pagamento dos juros da dívida, senão seria vermelhinho aqui o tempo todo, né? Ah, mas está um cenário positivo, herdado do governo anterior. No governo Lula, só déficit atrás de déficit. E isso aqui foi caindo de forma considerável até nós chegarmos nos atuais patamares que são inacreditáveis, meu amigo. Assim, inacreditáveis mesmo. Olha onde que está a dívida pública agora, no acumulado de 12 meses primário. Se você considerar o resultado nominal, mais de R$ 1 trilhão de fato aí, né? Tem outros números aqui sobre balança comercial, as reservas internacionais, o risco Brasil, mas você já entendeu a história, né? O governo Lula queimou o cartucho que veio do governo anterior, nos fez perder mais uma oportunidade, como aconteceu no passado, e já reverteu essas benesses econômicas, nos encaminhando agora, com 1 ano e 6 meses de mandato, para uma piora econômica considerável, né? E é claro que as besteiras que o Lula fala sempre colaboram para piorar o que já está ruim. O pessoal do site Poder 360 sempre faz esse apanhado aqui de vez em quando, né? Com as falas controversas do Lula aqui sobre vários temas, e sempre tem alguma coisa nova para colocar, sempre atualizam o gráfico, a listinha de falas controversas aqui, porque o Lula é uma máquina de falar besteiras, e atualmente eles já contaram 103 declarações do tipo desde o começo do 3º mandato. Então isso aqui dá mais ou menos aí 180 dias mais 360, 540 dias, né? Uma fala a cada 5 dias praticamente. Toda semana o Lula solta 1 ou 2 frases absurdas. O cara é uma máquina, de fato, faz a Dilma Rousseff ficar com inveja, sem dúvidas, né? Então, ele falou mentiras, incorreções, coisas de mau gosto e tudo mais, né? E aí eles fizeram questão aqui, inclusive, de colocar, né, monitorando a variação do dólar quando o Lula estava dando a entrevista dele fatídica ao UOL, que começou ali 9h20 mais ou menos, né? Foi até 10h30, 1 hora e 10 minutos de puro caos completo na economia brasileira, no dólar, enfim, né? Olha o tanto que o dólar variou no decorrer da entrevista do Lula, chegando a esse patamar aqui, consolidou esse valor, esse número durante o dia, inclusive, né, com pequenas subidas e descidas, mas se consolidou nesse patamar de 5,52, está muito pior agora, inclusive, né? E aí o Lula, desde a última vez que o Poder 360 consolidou isso, falou do bebê monstro que nasce de abuso sexual, falou ali
mentiras sobre bancos estatais, falando que a carteira de crédito é maior do que os 3 maiores bancos aqui do Brasil que são privados, né? Falou da Lava Jato mentindo novamente, questões internacionais polêmicas, mas especialmente problemas econômicos. Falou que o pessoal ali, os cretinos mentiram, falaram que o dólar subiu por causa da entrevista dele. Não, o dólar subiu 15 minutos antes. O que não significa absolutamente nada, pode ser que o pessoal já estava precificando as bobagens que ele iria falar, mas está aqui o gráfico comprovando que o Lula mentiu de novo sobre esse tema. Então, com esse monte de bobagens que o Lula fala, e principalmente com o monte de bobagens que ele faz, não dá para esperar outra coisa a não ser o risco fiscal do Brasil subir, o déficit subir, o dólar subir e a inflação subir também, né? Uma deterioração econômica completa e irrestrita é o mínimo que nós poderíamos esperar desse governo Lula e olha, ele está cumprindo bastante as nossas expectativas, né? As nossas piores expectativas. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.